Olá, sou a professora Silanéia Figueiredo. Estamos aqui hoje para mais uma aula e desta vez estaremos conversando um pouco sobre materno-infantil. Em primeiro lugar, nós vamos dar alguns conceitos. O primeiro, neonatologia. O que significa neonatologia? Neonatologia, então, ela vai cuidar daquela criança, daquele recém-nascido, até o 28º dia. Quando as crianças deixam de ser nomeadas de recém-nascido e passam a ser chamadas de lactentes. Então, neonatologia vai ser aquela parte da pediatria que cuida da criança desde o nascimento até o 28º dia. A partir daí, a gente entra na fase da pediatria. A pediatria vai englobar todos os cuidados entre o nascimento até 12 a 16 anos de acompanhamento, ok? Bem, a primeira coisa que vamos relembrar, porque nós já falamos sobre doença hemolítica, quando, a partir do momento que essa mãe, que é RH negativo, ela dá à luz ao primeiro filho, se faz necessário a aplicação desta vacina. Pode ser Rogan, Rofilac, tem diversos nomes comerciais. Esta medicação ela deve ser feita até 48 horas após o parto. Então, não vamos entrar em detalhes sobre a patologia, porque a gente já conversou sobre eritroblastose fetal quando a gente falou na parte de ginecologia e obstetrícia. Ok? Então, é importante aqui um dos cuidados que se faz com a mãe, RH negativo, é a injeção da medicação, da imunoglobulina, que vai ajudar, vai fazer com que ela bloqueie a formação daqueles anticorpos. Então, se a gente não fizer essa vacina em uma mulher RH negativo, corre sérios riscos de uma segunda gravidez, a gente já falou sobre isso, ocorrer uma destruição fetal. Então, é importante aí o uso da vacina nas mulheres RH negativas. Vamos falar um pouquinho sobre alguns cuidados imediatos com o RN. O primeiro, quando se recebe um RN, ainda dentro do centro obstétrico, é a secagem. A gente vai observar que essa criança, esse recém-nascido, ele deve ser aquecido. Primeiro porque ele estava em um ambiente, numa temperatura ideal para ele. De repente ele chega num ambiente com ar-condicionado. Então a gente precisa dar um aquecimento. Então secagem vai ser a primeira função nossa. Quando se tem um pediatra no plantão, dentro do centro obstétrico, que a maioria das vezes vai ocorrer, ele vai fazer esses primeiros cuidados. Quando não, a gente está ali, a gente tem que receber aquela criança e tentar secá-la, sempre utilizando um campo estéreo, um pano, que a gente chama de campo estéreo, previamente aquecido, então aquilo ali vai ajudar a dar uma equilibrada na temperatura daquela criança. Identificação do RN, isso daqui é muito importante, a partir do nascimento, quando a mulher já vai para a sala de parto, a gente já começar a preparar aquela pulseira, uma pulseira de identificação daquele RN. Lógico que naquela pulseira, tanto a mãe vai ter uma e o RN também. Então, nessa pulseira é importante que a gente coloque o nome da mãe, a identificação dela no hospital, a data do nascimento. Isso daqui fazem parte dessa identificação imediata do RN. Impressão plantar do RN, digital, materna, existe um impresso próprio dentro do centro obstétrico, que é para a gente já coloca, identifica logo com o polegar da mãe, uma digital da mãe, e mais a digital plantar, a impressão plantar do RN. Isso daqui é a declaração dos nascidos vivos, é um documento que normalmente é preenchido pelo enfermeiro. Esse documento é o que a mãe vai levar, o pai ou a mãe vai levar para o cartório para fazer o registro da criança. Então, é um documento que é muito importante para o RN, não pode conter erros,
né? Ele deve ser preenchido com calma, ok? Bem, uma outra observação que a gente vai falar é esse clampeamento do cordão umbilical. Hoje em dia a gente já se usa, né, um clamp, chamado de clamp, um clamp plástico, mas no momento de uma urgência, um parto de urgência, pode ser um fio de nylon, deve ser amarrado. O importante, né, é que esse cordão ele precisa ser pinçado e seccionado. Então a gente vai observar que o pediatra que estiver ali acompanhando aquele parto, ele vai fazer exatamente, a gente vai auxiliar esse cordão, né? Ele precisa então de 2 pinças. Essas 2 pinças, uma vai pinçar mais próximo do RN e a outra mais distante, no meio ele clampeia, ok? Ele vai seccionar ali, vai cortar aquela parte ali. Então, isso daqui a gente vai interromper, né, o fluxo sanguíneo do RN para a placenta, ok? O contato, isso daqui, sempre que possível, né, a gente colocar o RN em contato com a mãe, isso daí é muito bom, isso aí já estimula, né, o aleitamento materno, aquele momento ali é importante. A pesagem do RN, né, que a gente está observando, existe então uma balança própria que a gente vai forrar, de preferência, né, com papel adequado ou com papel toalha, a gente vai cobrir aquela balança e é importante que a gente tire toda a roupa do RN. Então o RN tem que vir para a balança já sem roupa nenhuma, ok? Para poder registrar o peso correto. A gente vai observar aqui também o que chamamos de teste de Credé. Esse teste de Credé é feito também, normalmente no berçário já, ou às vezes até dentro do centro obstétrico mesmo. Se instila 1 gota de nitrato de prata em cada globo ocular. Então, em cada olhinho da criança se instila essa gotinha de nitrato de prata, que é chamado de teste de Credé. Algumas instituições usam o termo credeização. Então, quando vocês verem esse termo de credeização, vocês já vão lembrar que é a instilação de nitrato de prata nos olhos. Essa instilação também pode ser feita na vagina quando for uma menininha. Esse nitrato de prata, ele ajuda a limpeza, ajuda a evitar uma infecção qualquer que a criança, principalmente uma criança de parto normal, que possa ter contato com alguma infecção, alguma bactéria no momento do nascimento. Então, esse nitrato de prata, o objetivo dele é evitar alguma infecção ali, tanto de conjuntivite, né, posteriormente, ou alguma secreção vaginal, no caso da menininha, ok? A injeção de vitamina K é uma outra função nossa, né? A administração de vitamina K, que é o Canaquion. Essa vitamina K, ela vai evitar alguma doença hemorrágica do RN. Então, ela é aplicada por via intramuscular na face lateral da coxa. Então, essa medicação ela é administrada, né, bem antes até da criança ir para a mãe, né, no quarto, no alojamento conjunto. Todo esse cuidado é feito ainda, pode ser feito dentro do centro obstétrico ou até no berçário, ok? Vamos lá. Existem outras vacinas que também podem ser feitas, que são feitas, né, da hepatite B e da BCG. Ela também já é feita a nível de hospital. A maioria das unidades já estão fazendo a vacina antes da criança ir até para casa, né? Porque antes não eram feitas, essas vacinas não eram feitas ainda no momento da internação, eram feitas posteriormente. A BCG ela só era tomada com 7, 10 dias após o parto, quando a criança já estava em casa e tinha que ser levada ao posto. Hoje, as crianças já estão saindo da unidade hospitalar com a primeira dose da hepatite B e com a BCG também aplicada. Quando a gente fala em medidas antropométricas, né, que são aquelas medidas que são realizadas logo no momento ali do nascimento. Então, é feita uma medida
do perímetro cefálico. Então, com uma fita métrica se mede todo o perímetro em volta, né, do crânio da criança. Isso daí é importante, essa medida até para acompanhamento posterior. Se está ocorrendo uma evolução correta, né, do conteúdo, do crânio, né, do sistema nervoso, se está ocorrendo uma involução, se aquela criança está apresentando uma macrocefalia ou uma microcefalia. Então, todos esses cuidados são importantes. Então, a medida aqui que nós chamamos de perímetro cefálico, ok? Como a gente está vendo aqui na imagem, é feita essa medida com a fita métrica. O perímetro torácico também é importante, então da mesma forma, né, na altura aqui dos mamilos, se passa a fita métrica e se faz essa medida. Essa medida ela é feita mensalmente, né, posteriormente às consultas, a nível de acompanhamento do desenvolvimento daquela criança. A identificação da RN, né, como nós falamos lá no início da aula, isso daqui é muito importante, ok? Então, existe esse cartãozinho, como a gente está vendo, aonde a gente colhe uma impressão plantar da criança e mais a impressão digital da mãe, ok? Então, essa identificação é importante, isso daqui é uma coisa que a gente não pode esquecer, porque depois que essa criança ela vai para o berçário e ela se misturar, a gente não vai conseguir identificar. Ah, eu lembro como nasceu, não lembra. Então, essa identificação é de grande responsabilidade nossa. Então, essa identificação, um outro detalhe importante, é que a gente coloca RN de fulana de tal. Então, a gente aqui vai escrever o nome da mãe. Mesmo que a mãe fale, não, ele vai ser chamado de Antônio. Não adianta, eu não posso escrever aqui o nome dele, de Antônio Dias, não. O nome, ele não tem nome ainda, ele ainda não foi registrado. Então, ele é filho de fulana de tal, RN de fulana de tal. E aí a gente identifica o nome da mãe, a data do nascimento, a hora que é importante, o sexo, o peso, ok? Esses dados aqui, normalmente são dados que a mãe já leva, né? Que é a idade gestacional. Aqui é a estatura da criança, o perímetro cefálico e o apigar, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente está observando aqui, né, vamos dizer assim, essa massa esbranquiçada, né, que fica no corpo da criança. Isso daqui é chamado de vernix caseoso. Isso daqui a gente não tem que esfregar, aquilo ali é uma proteção da criança, né? A gente às vezes tira assim o excesso, mas de tirar, de dar banho até sair, não. Aquilo ali vai ser absorvido, porque a aparência que a gente tem é que aquele RN está sujo, né? Mas aquilo ali faz parte da natureza, ele vai ser absorvido naturalmente, ok? É vernix caseoso. Então, essa massa, né, branca que fica envolvendo todo o corpo do RN. Aqui também, pra gente ver. Também, olha. Ok? Então, a gente tira o excesso e o restante a gente vai tirando no decorrer aí dos dias, ok? É assim mesmo. Isso daí faz parte, né? Bem, quando a gente fala em banho, né, dentro ainda do berçário, quando a criança, a gente espera um pouquinho, cerca assim, de 6 horas, até para poder a gente fazer uma limpeza, né, melhorzinha naquele RN antes da gente levar para a mãe, né, para ele se tornar até um pouquinho mais apresentável. Mas nem sempre, existem unidades que a gente vai seguir a rotina daquele hospital. Existem unidades que não dão banho no RN logo no dia que nasce. Esperam, né, crianças, esperam para poder a gente fazer o banho. Então, a gente isso vai depender de algumas coisas, né? Isso daí depende se a criança ela está apresentando um excesso de vernix. Então, a gente tira o máximo que a gente pode, o restante a gente vai deixar naquela criança e a gente vai levando, porque lembrando, esse vernix é uma proteção daquela criança e nada mais, ok?
Eu vou retornar, eu tive um probleminha aqui, eu retorno logo em seguida com um novo vídeo, ok? Continuando então.